Boa noite. Vou pedir aquela gentileza básica de todo mundo vir para cá, porque hoje nós estamos batalhando aí contra o futebol, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos crer que os irmãos vão optar em estar aqui. Amém? Aí você que está lá atrás também, vem mais para frente, aqui na frente também está fresquinho. É muito chato o pregador estar aqui olhando para um monte de cadeira vazia. A gente gosta de olhar nos olhinhos de vocês. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Eu estou com essa palavra no coração desde de manhã. Queria estar compartilhando com os irmãos. A Bíblia diz que o diabo, às vezes, ele vem fazendo barulhos como um leão. O que é isso, pastor? Ele faz aqueles barulhos ao nosso derredor, fazendo com que nós olhemos para aquilo que está fazendo barulho, e aí a gente acaba perdendo o foco daquilo que Deus tem reservado para nós. A gente, às vezes, acaba perdendo o foco de uma oração que a gente está fazendo. A gente, às vezes, acaba perdendo o foco de um propósito que temos no coração. Então, ele vem fazendo aquele barulho. É igual quando você, para a gente entender, né? Você está ali concentrado assistindo um filme. Aí, se de repente alguém aqui atrás faz assim, o que você faz? Você se assusta e olha para aquele barulho ali onde está. O diabo é mais ou menos isso. Você está ali concentrado naquilo que você tem orado, que você tem jejuado, que você tem crido, e você ora e você rega. De repente, vem uma voz aqui de fora e diz: você não vai conseguir, não é por aí, está errado, não é isso. Aí as coisas começam a amarretar e a gente começa a acabar se voltando para aquele barulho e esquecendo daquilo que o Senhor tem separado como propósito para as nossas vidas. Por causa disso, desde de manhã eu estou com esse versículo na minha cabeça, esses versículos, e eu queria compartilhar com vocês, porque se em algum momento esse barulho tem turbado o teu coração, ouça o que a palavra de Deus nos ensina e nos garante. Em João 14, tem até um louvor com esse versículo, que diz assim, João 14, é bem, todo mundo? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí você passa a sua folhinha aí um pouquinho, aí lá no verso 13 diz assim, lá no verso 27 diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como a do mundo. Não o quê? Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Aí você volta lá no versículo 13, que diz assim, e tudo, quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu deixo essa palavra para que a gente possa estar refletindo e para que você não se turbe, que não permita turbar o seu coração com os barulhos externos, com aquilo que as pessoas dizem, com aquilo que o médico disse, com a definição do médico, com o diagnóstico do médico, com o resultado do processo, com o dinheiro que não caiu na conta, com a resposta que não chegou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede somente em mim. Porque tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei. Ele não disse isso ou aquilo. Ele disse tudo que pedirdes no nome de Jesus, eu
farei. Então o diabo pode vir com o barulho que ele quiser, ele pode vir com o tumulto que ele quiser, porque se nós estamos pedindo em nome de Jesus, Jesus fará por mim e por você. Amém? Então, coloque isso no seu coração, receba essa palavra de fé, porque essa palavra falou ao meu coração, me deu a resposta que eu necessitava, e às vezes a gente, não é só a gente que está passando por essa luta, então receba essa palavra também. Levante suas mãos, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, mas queremos nos apresentar, Senhor, como adoradores, que Tu possas achar em nós verdadeiros adoradores, Senhor. Ó Deus, quebra todas as cadeias, todas as barreiras, toda a potestade do ar, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Agora nós Te pedimos, Senhor, que a Tua presença seja manifesta nesse lugar, através dos louvores, através das orações, através da Tua palavra, da pregação da Tua palavra. Nós cremos que o Teu Santo Espírito, Senhor, já está agindo no meio de nós, já está em nós, já está falando conosco, já está mudando situações, já está tornando a maldição em bênção, já está tornando a doença em cura, já está trazendo a resposta, o processo está sendo liberado, aquilo que você necessita está chegando às suas mãos, a nota que você precisa vai chegar na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que nós pedimos em Teu nome, nós estamos crendo que receberemos, porque a Tua palavra não mente, e a Tua palavra diz que Tu farás, e nós cremos que Tu farás todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, louve ao Senhor, dê um glória a Deus, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. O inimigo precisa ver você glorificando a Deus. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir A beleza que há em mim. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder, sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor,
sobre o meu pensar, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, Reina em mim, com teu poder sobre a escuridão. sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Com teu poder sobre a escuridão. sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Vem reinar em, vem reinar em mim, vem reinar em mim, vem reinar em mim, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que essa seja uma verdade em nossas vidas, amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. O quê? Temor não há, Mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus. que vivo está. Deus enviou seu Filho amado. Para quê? Para Em quê? em meu lugar. Pensa nisso. Na cruz sofreu os meus pecados, mas o sepulcro Vazio está. porque Ele vive, e porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Ele vive, Ele reina. Temor não há. Oh, não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, e ela enfrentamos todos os dias,
terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Por quê? Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, Porque Ele vive. temor não há, mas eu bem sei Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. porque Ele vive e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas do meu mãos Jesus que vivo está. Está nas Do mãos meu Jesus que vivo está nas mãos do meu Jesus, lindo Jesus, que vivo está. Tem aquele filme, A Paixão de Cristo. Quantos viram aqui esse filme? Toda vez que eu canto esse louvor, me vem esse filme na cabeça. Tem muita gente que chora no momento que Jesus é chicoteado, crucificado. Mas eu costumo dizer o seguinte: aqueles que são de Cristo devem se alegrar nesse momento. Sabe por quê? Se Ele não padecesse o que padeceu, eu, nenhum dos meus irmãos aqui em cima nesse altar, e vocês provavelmente não estaríamos aqui. Para que Ele derramasse a graça, o amor dEle, a misericórdia dEle, convinha que o Filho do Homem padecesse, sofresse, fosse transpassado. É por isso que a gente está aqui, porque Ele pagou o preço por todos nós. Quantos creem nisso? Quero dar o melhor de mim. Por causa da morte dele eu quero isso. Eu quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. E eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência
me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Eu queria ouvir só a igreja. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador, um adorador, um adorador por excelência, um adorador, quero ser. Às vezes a gente canta e a gente não tem noção. Você sabe o que é ser um adorador por excelência? Se pedirem a você o seu Isaac como pediram a Abraão, você daria a Deus? Se você perdesse tudo como Jó perdeu, você o glorificaria como Jó glorificou? Um adorador por excelência é isso. É adorar o Senhor independente das circunstâncias. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar,
Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, como a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença, ela é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Oh, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, Jesus. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Sabe, eu às vezes fico imaginando algumas passagens da Bíblia e eu fico, às vezes eu fecho meus olhos e fico imaginando aquela mulher do fluxo de sangue. Até me arrepia. Uma multidão, um empurra, Jesus ali naquele meio, ela doente há 12 anos, uma hemorragia, e a determinação dela dizer: eu vou tocar nas vestes de Jesus. E eu fiquei assim, viajando na maionese, como diz o outro, imaginando. Fechei meus olhos, eu imaginei ela, sabe, se esforçando de todas as maneiras, com a certeza que ela tocaria nas vestes de Jesus. A multidão aqui não é tanta, mas às vezes a gente está tão imprensado com tantas lutas, que a impressão que eu tenho é que as paredes estão afinando e o teto está descendo, sabe como é? E vai te comprimindo. Eu, alguns dias aí tenho vivido isso, muitas lutas, muitas batalhas, e eu tenho fechado meus olhos e crido nessa palavra que diz: Senhor, eu não vou turbar meu coração, eu vou avançar, eu vou passar, eu vou tocar em Ti, e vai acontecer. Queria que você agora fechasse teu olho, esquecesse que está com marido, filho, amigo, irmão do teu lado. Pense agora nas lutas que você tem vivido, nas batalhas, no perrengue que está aí, sua vida. Fecha teus olhos e faça como essa mulher. Vá vencendo, se veja vencendo, se veja avançando, se veja rompendo todas as cadeias, todas as barreiras, porque você pode tocar nas vestes do Senhor nessa noite, e Ele pode sim operar o milagre na tua vida nessa noite. Avance, arranque, corra, ande, adore. É como diz aquele louvor:
Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Está passando por luta, louve. Fecha os teus olhos, vai louvando e vai passando, porque você vai tocar nas vestes de Jesus, e não há aquele que toque nas vestes de Jesus que não receba a sua porção. Porque Ele disse aqui hoje, nessa noite, na sua palavra, que tudo que nós pedíssemos, Ele nos faria, Ele nos daria. Toque agora nas vestes de Jesus. Eu toco agora, Senhor. Eu toco agora nas tuas vestes, porque eu sei que Tu és um Deus amoroso, misericordioso. Tu és aquele que, qual o filho que pede o pão e Tu dá pedra, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és aquele que nos dá muito mais do que sonhamos e do que pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu estou recebendo sim, e vocês estão recebendo sim dessa porção de Deus nessa noite. Porque nós não conseguimos enxergar, mas no mundo espiritual está acontecendo. No mundo espiritual o inimigo está sendo derrotado. No mundo espiritual você está tocando nas vestes do Senhor, e Ele está se alegrando, porque Ele se alegra de um coração com fé. Ele se alegra daquele que tem o espírito de intrepidez. Ele não se alegra com aquele que é covarde. Mas se você avança, se você enfrenta a multidão, se você enfrenta o inimigo no nome de Jesus, você vai vencer. Porque Davi foi com uma funda, 5 pedrinhas, um homem pequeno, nanico, e ele venceu um gigante de 3 metros, porque ele foi na tua força. E nós estamos indo na tua força nessa noite, Senhor. Nós estamos tocando em Ti na tua força, Pai. Crendo somente que receberemos para a glória do Teu nome. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pelos louvores. Obrigada, Senhor, porque Tu estás presente nesse lugar. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Ministério de Louvor. Você pode se assentar. Aleluia. Amém. Hoje, quarta-feira, e amanhã o que é que temos? Ih, acho que só vem você, César. Só você gritou? Amém. Amanhã os homens estarão aqui com o pastor Reinaldo, da Nova Vida da Pavuna. Esse pastor, ele é uma bênção e tem um testemunho fortíssimo de vida. Eu particularmente tenho uma gratidão muito grande, porque nós durante um tempo estivemos servindo a Deus ali na igreja de Nova Vida de Pavuna, quando meu marido era pastor auxiliar do pastor Antônio. E minha filha Vitória era bem pequenininha, não tinha um ano ainda, mas andando, correndo. E ele, na época, não era pastor, ele era diácono. E quando a Vitória estava na igreja, ele não saía da portaria, porque a Vitória, ela não parava, né? Igual alguns que tem aqui, né? Ela não parava, e ela corria, mas ela já fazia para provocar ele, porque ele batia o pé e gritava, Vitória! Aí ele ia lá e pegava ela no colo e rodava, e ela era louca por ele. E esse pastor, hoje em dia pastor, né, ele é um homem de Deus, um homem que Deus tirou das garras da lama mesmo, um homem que foi, posso falar porque ele já falou isso publicamente, um homem que já foi viciado em drogas, já viveu no meio da bandidagem, e Deus resgatou de uma forma tremenda, um homem de Deus, um homem de oração, um guerreiro de oração mesmo, um homem da palavra, um homem simples, mas que é uma bênção, ele é uma bênção, dentro da simplicidade dele, ele é uma bênção ali naquele lugar. E eu já fui muito abençoada por ele. Glória a Deus, vocês homens vão estar bem aqui amanhã.
No sábado, nós vamos ter o culto das mulheres. Gente, olha só. Último culto. Eu postei lá na nossa página, no Facebook, lá no grupo das MEDs, mas nem todas têm, né? Porque algumas chegaram depois a gente tem até que ver isso. E eu pedi para que todas que puderem, né? Não precisa comprar roupa por causa disso, mas eu pedi a todas que viessem de verde ou vermelho, um blusinho ou um vestido, para que a gente pudesse estar tirando uma foto, todas juntas, aqui nesse dia. E nós vamos ter algumas coisas além da palavra de Deus, nós vamos ter um sorteio, vamos ter algumas surpresas, e eu creio que vai ser uma despedida de 2013 muito boa, para a glória de Deus, amém? E no sábado, no domingo já é dia 1º? Já é ceia, né? Domingo agora, né? Então, olha, domingo agora já teremos a ceia do Senhor, dia 1º de dezembro. Meu Deus do céu, eu estou apavorada. 1º de dezembro já a ceia do Senhor. Então, que você venha, que você traga um convidado. Nós estamos aí já finalizando nossos trabalhos desse ano. Quem foi abençoado esse ano aqui nessa igreja? Levanta a sua mão assim. Eu fui. Graças a Deus, tive algumas respostas, algumas coisas. As lutas são grandes, mas as vitórias são maiores ainda. Amém? Então, nós estamos aí no mês de dezembro. Dia 22 temos a nossa cantata. A cantata das crianças pela manhã e a cantata dos adultos à noite. Eu tenho estado aqui e tem sido, joia. Marquinho tem feito milagres aí em algumas vozes, e o coral está muito bonito, para a glória de Deus. Então, dia 22, você esteja aqui. No domingo, eu estive falando a respeito do culto da virada, que é um culto que acontece, aqueles que são novos e nunca passaram um final de ano aqui conosco. O culto da virada é um culto atípico, é um culto que tem um horário diferenciado. Esse culto ele não começa nem às 7, como nos domingos, e nem às 8, como às quartas-feiras. É um culto que começa às 22 horas. Por quê, pastora? Porque nesse dia, nós colocamos como prioridade estarmos rompendo o ano, enquanto o mundo lá fora está nas praias, está lá na Curimba, está lá com fogos, bebedeiras. Nós damos prioridade em estarmos rompendo o ano aqui, ceando mesmo, com a ceia do Senhor, meia-noite. Nós estamos aqui com os nossos cálices erguidos, trocando os nossos cálices com os nossos familiares. Nós juntamos os familiares para estarmos juntos ali, abraçados, e é uma grande bênção. E nós rompemos o ano assim. Isso é romper o ano com o pé direito, com Jesus. Não é pulando, não é comendo uvinha, não é na praia. Romper o ano, virada de ano, é um bom momento para que você possa estar delineando algumas coisas para o próximo ano que vai entrar. O pastor Carlos ainda não falou, mas eu já vou adiantar. Nós sempre falamos para que você traga os seus pedidos para esse culto da virada. Que você coloque ali os seus alvos para 2014. Poxa, eu tenho orado por um familiar, ele ainda não se converteu, então eu vou botar mais uma vez o propósito desse familiar. Eu quero ter um filho e eu não tive ainda, eu vou botar esse propósito. Eu quero comprar uma casa, eu quero ter meu ministério melhor, com mais presença do Senhor, mais presença do Espírito. Eu vou botar ali no papel. E ali eu faço a minha relação dos meus pedidos e trago esses pedidos para esse dia de culto. E aí, nesse dia, há um momento que o pastor ergue lá, nós erguemos as nossas Bíblias com esses pedidos e vamos ali colocando esse propósito, orando. É muito legal, a gente vai chegando no final do ano, eu pego os meus pedidos que fiz e a gente vai, ali chega em dezembro, a gente vai ticando tudo aquilo que o Senhor nos atendeu e nos respondeu, e aí a gente vê como o Senhor é bom, né? Então, que você possa já estar adiantando aí a sua listinha, os seus pedidos espirituais e materiais também,
para que você, no dia 31, você possa estar aqui orando e recebendo, pela fé, aqueles pedidos atendidos. Nós fazemos também, mas a gente entra num consenso com a igreja, nós fazemos também, costumamos fazer, já há muitos anos fazemos isso, aqueles irmãos que desejam, que gostam, nós fazemos, depois do culto, uma mesa com a ceia, não mais agora a ceia do Senhor, mas uma ceia nossa, de confraternização aqui. Então, cada um traz um prato e um refrigerante, ou um prato de salgado e doce com umas frutas, pouca coisa, cada um traz alguma coisa, e a gente vai compondo essa mesa. A gente faz uma listinha, cada um assina ali, eu posso trazer 1 quilo de rabanada, eu posso trazer um peito de peru, eu posso trazer um frango, eu posso trazer uma farofa. Então, a gente vai fazendo assim e a gente vai compondo a mesa. E no final do culto, a gente, então, ceia ali todo mundo junto. Sempre há as caronas de camaradagem, você que não tem carro. Poxa, pastora, eu não vou poder ficar, porque eu moro longe, eu moro em outro bairro, não tem ônibus, não tem van. Não se incomode com isso, a gente sempre vê as pessoas que são daquele bairro, e a gente vai e volta, a gente leva, a gente sempre dá um jeito, ninguém sai por aí andando sozinho, 1 hora, 2 horas da manhã. Então, eu queria que vocês pensassem nisso. No domingo nós vamos estar tornando a falar, porque a gente precisa, lógico, de um número mínimo, né? Então, se você assim desejar, coloque isso no seu coração, é muito legal, é muito gostoso, há uma comunhão, uma confraternização, e é uma grande bênção. Amém? Então, acho que de aviso é só. Se você, porventura, está aí em alguma campanha, nessas campanhas que o pastor Carlos levantou, a respeito do fogo, a respeito das obras, sejam o nosso Arão e Ur, né? Segure os braços de Moisés, que no caso aqui não é Moisés, mas é o pastor Carlos. Mantenha os braços dele erguidos, porque às vezes as batalhas são grandes, nós precisamos virar o ano com algumas contas pagas, sem dívidas, e nós estamos aí remando, estamos aí numa batalha muito grande. Então, eu conto com os seus dízimos. 13º também deve ser tirado os dízimos, porque a palavra de Deus diz que é de tudo aquilo que entra. Você ganha uma mesada, tem que tirar o dízimo? Tem. Você ganha um dinheirinho extra, tem que tirar o dízimo? Tem. Porque assim nos ensina a palavra de Deus. Amém? Então, vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero um envelope aqui também. Pastor Carlos não está aqui. Está muito, muito, muito rouco. Domingo ele já não conseguiu pregar. Rosana, como está o Miro? Está bem, né? Eu peço suas orações também, irmãos, pela irmã Patrícia, porque ela vai estar sendo operada na segunda-feira, se não me engano, do estômago de novo. E eu coloquei até lá no Facebook um propósito de oração, quem pudesse estar orando todos os dias, às 22 horas. Então, se você pode, se você está em casa, se você tem como se separar 15 minutinhos, todos os dias, às 22 horas. Deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito da irmã Patrícia. A irmã Patrícia, ela tem sido uma guerreira mesmo, lutando pela vida mesmo. E um testemunho lindo, porque ela não esmorece na fé, está sempre de bom humor, está sempre sorrindo. Ela já passou, nós já tivemos algumas vitórias aqui, orando muito por ela, porque ela já esteve prestes a perder a perna por 2 vezes, por causa de trombose.
E a igreja se levantou aqui num clamor e Deus não permitiu que ela perdesse a perna. Ela já tirou um câncer do estômago e agora ela está abrindo de novo o estômago. Então eu peço que a Bíblia diz que aquele que está chorando, nós temos que chorar. Quando o irmão está sorrindo, a gente tem que sorrir. E nós todos temos que estar unidos em oração. Amém? Orando por ela. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor? Erga assim seu envelope, sua mão. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, fruto, Senhor, do nosso trabalho, mas que também, Senhor, é providenciado por Ti, tudo aquilo que nos chega às mãos, Pai. E nós pedimos que Tu abençoes o Teu povo. Ó Deus, repreendemos o devorador, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, e que, Senhor, algum irmão, se estiver passando por alguma necessidade, que os seus celeiros sejam fartos, que o emprego chegue, que as bênçãos sem medida cheguem a cada lar, porque a Tua palavra diz que nenhum filho Teu mendigaria o pão, Senhor, e nós cremos na Tua palavra, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, essas ofertas e dízimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode entregar aqui aos nossos diáconos, ao diácono Hernani. Já vou estar pedindo o diácono César para estar subindo. Vamos ficar de pé? Você quer abençoar a vida do seu irmão que vai estar trazendo a palavra? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu servo, Pai, e te pedimos, ó Deus, que tu agora possas usá-lo poderosamente, segundo a tua vontade e o teu querer. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, boa noite. Só para nós acertarmos o nosso relógio, aquele relógio ali está adiantado, tá, querido? São 10 para as 9. Então, só para a gente... antes de abrir a mensagem, eu tenho um recado de Deus. Pastora, eu tenho um recado de Deus. O Espírito Santo mandou falar assim, ó, não desista, tenha bom ânimo, isso vai passar. Não desista, tenha bom ânimo, isso vai passar. Antes de dar mensagem, o Espírito Santo pediu para falar isso. Eu até coloquei aqui, está bem aqui, e a pastora, eu estou assim, com ela nesse propósito de oração, de resolver aquela situação lá do trabalho dela, e eu sei que no futuro bem próximo, nós vamos estar glorificando a Deus por todos os momentos de luta. E o tema dessa mensagem, e a palavra bom ânimo, tenha bom ânimo, para quem não sabe, ela está na Bíblia, ela aparece na Bíblia 365 vezes. Por que será? Deus fala para a gente todos os dias, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, todos os dias. Quando aparecer aquela luta, aquela dificuldade, aquela tristeza, você lembra que naquele dia, na Bíblia está escrito lá, tenha bom ânimo. Amém? O tema dessa mensagem que Deus colocou ao meu coração, aprendendo com os fracassos. Provérbio, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Provérbio 23:7. Livro de Provérbio. Fica atento nisso, nessa palavra, porque as pessoas pensam que a vida do crente é só de vitória em vitória. Mas não é não, querido. O fracasso faz parte da vida do crente. O fracasso
nos ensina. Não é só as vitórias. Vitória. O fracasso também te ensina ao longo da tua vida. Por isso que nós temos que aprender com os fracassos. A Bíblia diz assim, só a parte A desse versículo, diz assim, porque como imaginou a sua alma, em algumas Bíblias está o seu coração, assim ele é. Vou explicar um pouquinho o que quer estar dizendo esse texto aí. Da forma que você pensa, assim você é. Se você pensa que você é um coitadinho, um fracassado, você é um coitadinho, um fracassado. Mas se você pensar que você é mais que vencedor, que Deus fala que você é cabeça e não cauda, que você é mais que vencedor em todas as coisas, independente daquele momento que você está passando, assim você é. Nós temos que entender isso. Essa é a visão da Bíblia. Essa é a visão que está dentro dos oráculos de Deus, que é a palavra. Da forma que eu penso de mim, assim eu sou. E você exatamente hoje, aquilo que você pensou de você ontem, algum tempo atrás. Você está vivendo exatamente hoje aquilo que você vem pensando que você é ao longo desse tempo passado. Quero falar para você sobre fracasso. O fracasso, ele faz parte do ensino. Quantos aqui já fracassaram ao longo da vida? Eu vou levantar até as duas mãos. E ainda vou falar outra coisa. E ainda tenho fracassado em algumas coisinhas ainda ao longo do meu caminhar. Só que eu não posso pegar o fracasso e me deixar levar por ele e me colocar, me prostrar diante da situação porque eu fracassei. Eu lembro do pastor Silas Malafaia e ele fala isso sempre. De vez em quando ele comenta isso. Está hoje aí o homem que tem expressado o amor de Deus, a obra de Deus, fazendo obras grandiosas, bancando aí no final do ano, sempre na Alavec lá, a situação, Eslavec, aquela curso de liderança, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Só para você ter noção, o pastor Silas, ao longo da sua vida espiritual, ele faliu 7 vezes. Ele quebrou, ele fala, ele quebrou 7 vezes ao longo da caminhada espiritual dele. E ele não desistiu. Já pensou se ele tivesse desistido? A obra de Deus onde estaria? Então, ao longo da nossa caminhada, a gente não é só de vitória, existe também derrota. A derrota nos traz ensinamento, nos faz crescer, nos faz avançar. Nós aprendemos com a vitória, com as derrotas, e eu vou mostrar isso biblicamente. Não há no mundo líderes dessa humanidade, ou na Bíblia, que não passaram por fracasso. Não há, com exceção, é claro, de Jesus. Mas todos passaram por momentos de fracasso, por momentos de luta, mas por momentos também de fracassos, de derrotas. O pastor Carlos até comenta aqui que tem um pastor amigo nosso, que ele fala, a esposa dele fala sempre, vitória, vitória, né? Como é que fala a pastora do pastor João Luiz lá? Só vitória. Só vitória. Só vitória. De vez em quando também só derrota. De vez em quando a gente tem que falar assim, como é que tá? Só derrota essa semana. Mas nós temos que aprender com isso. Agora, o importante é, quantas coisas já fizemos e saímos fracassados no final, e quantas atitudes tomamos que levamos ao nosso fracasso. A nossa vida, o nosso dia a dia, é uma escola.
Você está vivendo na escola da vida, aonde você está aprendendo com as coisas que você faz certas, mas também você tem que aprender com as coisas que você faz, as atitudes, o passo que você toma errado. O problema é que o diabo tenta trazer uma aflição na tua vida de falar que você é um fracassado, que você não vai conseguir. E eu estou aqui hoje para falar em nome de Jesus que você vai conseguir. Você é mais que vitorioso. O fracasso, a luta pode durar um dia. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos que aprender isso. Estamos passando por luta, viemos nesses momentos, estamos passando por luta, eu estou passando por luta. Mas eu não vou me prostrar diante das lutas que se levantam. Porque eu sei que isso é prova de Deus para a minha vida. Senão, como é que eu posso estar ministrando, como é que eu posso estar falando de vitória e de fracasso se eu não vivi isso? Então, eu quero que você saia daqui hoje, você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, com o teu teu ânimo mais elevado. Porque Deus me trouxe essa noite aqui para falar que você é mais que vencedor, independente daquilo que você está passando hoje. O problema não é o fracasso. O problema é como lidamos com o fracasso. E o diabo quer que você pense nisso, que você é um fracassado. Eu vou fazer essa pergunta, porque eu já vivi isso. E eu entendi que isso era do inferno. Quantos aqui já pararam assim e falaram assim, puxa vida, eu sou um fracassado. Eu não vou dar certo. No momento assim, daquele momento assim de tristeza, você fala assim, caramba, será que eu só dou bola fora? Será que eu não acerto uma? Eu já pensei dessa forma. Quantos já pensaram dessa forma aqui? Isso é natural. Por quê? Porque o que o diabo quer é que você pense dessa forma. Ele não quer que você avance naquilo que Deus tem, nas promessas de que Deus tem para você. O diabo não quer que você avance. Ele não quer que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Então ele vai tentar te desmotivar, ele vai fazer tudo para dizer, ficar soprando no teu ouvido que você é coitadinho, que você é perdedor, que você não vai dar certo, que a tua vida não vai dar certo, que o teu casamento não vai dar certo, que a tua família não tem jeito, que teu marido não tem jeito, ou tua esposa não tem jeito, mas eu estou aqui para dizer que teu marido e tua esposa tem jeito. Basta você perseverar e continuar lutando. Todos os grandes líderes da história da humanidade e da Bíblia passaram pelo fracasso. Se você pensar que é um fracassado, será sempre um fracassado. A pergunta é, o que você tem pensado que você é? Você tem que sair daqui hoje pensando nisso, em relação a esse texto. O que eu penso que eu sou de mim mesmo? Ou o que eu estou projetando para o dia de amanhã? Da minha vida. Não deu certo hoje, vou ficar prostrado e não vou reagir no dia de amanhã? Será que eu vou ficar, não deu certo, acabou, agora eu também não faço mais nada. Cruzo o braço e fico de frente para a televisão, olhando para o teto, pensando em outras coisas. É tudo que o diabo quer. É que você faça isso. Que você cruze o braço e pare de lutar. Segunda Samuel. Vamos ver Davi. Abra lá em 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos dar aqui o exemplo do rei Davi aqui. Se você conhece a história do rei Davi,
você em casa pode até folhear, do capítulo 5 ao capítulo 10, é só vitória. Eu vou me lembrar sempre da pastora. É só da irmã, da esposa do pastor. É só vitória. Do capítulo 5 até o capítulo 10, Davi arrebentou. Agora vamos ver a derrota. Um passo em falso. Olha o que acontece na vida dele. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seu servo com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi aí deu mole, porque a Bíblia diz que todos os reis saíram para a guerra. E Davi não saiu para a guerra. Não estava onde teria que estar. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era uma mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou para a sua casa. Está lá Davi no seu terraço real. A turma lá brigando, lutando, e está ele lá, o todo-poderoso Davi, aquele que só vinha dando certo. De repente ele dá uma descansada. Não, eu não vou para a guerra não, vou ficar em casa, vou tirar. É assim que as coisas acontecem. Tudo está dando certo. Aí você, não vou para a igreja não, está tudo bem, vou ficar em casa, hoje tem jogo do Flamengo, tranquilinho, vou ser campeão. A turma aí que está, essa hora pode com certeza estar lá. Aí está lá Davi. Daqui a pouco ele lá do terraço real dele, ele olha, vê lá uma mulher tomando banho, nua. Quem é aquela mulher lá? Aí pergunta, não, a mulher do Urias, traz ela. Hoje eu fiquei pensando nesse versículo 4 aqui. Essa mulher, vamos conjecturar, que a gente pode conjecturar, essa mulher chegou lá e simplesmente se deitou com o rei. Mas peraí, só porque ele era rei, ela tinha a obrigação de se deitar com ele? Não. Ela podia muito bem chegar lá, ó, rei, sou mulher do seu general. O senhor quer se deitar comigo? Que exemplo é o senhor? Está me chamando para se deitar comigo? Enquanto o meu marido está lá lutando pelo senhor? Simplesmente não. Porque ela também, o diabo também faz assim, querido. Quando tu dá um molezinho, ele envia uma Betseba na tua vida, ou uma situação que você está ali distraído para te tirar, para te levar para a derrota. É assim que as pessoas ficam. Hoje está assim de Betseba por aí, ó, se expressando publicamente. Espírito de Betseba, que a pessoa nem sabe, mas é um espírito de Betseba. Está assim, ó. Então nós temos, aí está lá Davi, pega a mulher, deita com a mulher e gera um filho na mulher. Se você acompanhar aqui o capítulo, ler o capítulo com calma, você vai saber que ele não mandou ela embora e esqueceu. Passou um tempo, vem a novidade. Ô rei, estou grávida. É assim que acontece. Você planta um negócio hoje, você faz uma coisa errada hoje, ou dá um passo errado hoje, pode até acontecer naquele momento, não acontecer nada naquele momento. Mas dependendo do passo que tu der errado, as consequências vêm no futuro. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que tudo que o homem semear é o que ele vai colher. E está lá. Aí aparece, e agora, como é que eu vou resolver a situação? Olha só o versículo 18 e 19.
Davi tenta de toda maneira, estou cortando aqui um caminho, que Urias se deitasse com a mulher dele, você vai ver aqui ao longo da história, para que dizer que o filho não é dele, passe a ser o filho de Urias. Só que Urias era um cara fiel a Deus. Mas eu quero falar um negócio para você. O versículo 11 me chamou a atenção de uma coisa que o pastor Carlos sempre fala aqui na igreja. Diz assim, ó: e disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e a Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Se você olhar pelo lado espiritual, falar assim: pô, esse cara é fiel a Deus, ao rei. Mas ele não tinha equilíbrio. Nós temos que entender que há momento para tudo debaixo do céu. E aquele momento ali ele tinha que dar amparo à esposa dele. Por isso que a coisa aconteceu. Esse cara não chegou junto. Quando ele tinha que estar lá quando o rei mandou ele fala: peraí, Santinho, está lá todo mundo guerreando, Deus está no negócio, vou lá dar amparo para minha família. Mas não, ele não foi. E eu até botei aqui, ó, a falta de equilíbrio. Às vezes a gente foca uma situação, e isso é até para mim. Às vezes você está fazendo uma situação e está deixando outras situações pendentes. Às vezes você faz coisas, a obra de Deus, outras situações, sem, de repente, não está dando um amparo suficiente à minha família. Eu tenho que ter equilíbrio para que a obra de Deus aconteça, mas também o diabo não apronte comigo em relação à minha família. Está assim, ó, de famílias, de homens de Deus que desfizeram porque a pessoa se focou só numa situação e quando viu a família estava se dissolvendo, porque o cara só focou aquela situação. Eu conheço histórias, está assim, de família de pastores se desfazendo porque, não, que é a primeira obra, primeiro Deus, depois a tua família, querido, em terceira obra. Então, esse cara aqui não tinha equilíbrio. Mas vamos no versículo 18, olha só. Então enviou Joabe e fez a saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso daquela peleja. No versículo 21, lá no final diz assim: e também morreu teu servo Urias o heteu. Nem sempre aquilo que é sucesso para você naquele momento pode ser no futuro. Às vezes uma coisa que você está pensando que está dando certo hoje, que a coisa Deus está nesse negócio, eu não quero te desmotivar não, só estou te alertando. Nem sempre aquilo que você pensa que é sucesso hoje, lá na frente pode ser um fracasso. Se você não estiver dentro da direção de Deus, se você estiver andando com as suas pernas, a coisa pode até começar dando certo hoje, mas lá na frente, você pode se deparar com um fracasso. E foi o que aconteceu com Davi. E o que aconteceu? O profeta veio, deu um puxão de orelha nele. Agora, a atitude dele em relação àquele fracasso está aqui, ó, a partir do versículo 16, do capítulo 12. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. 17. Então os anciões da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer que a criança era morta. Porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falavam, porém não davam ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu,
e mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazer mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, a mulher, e entrou a ela e se deitou com ela e teve um filho e chamou seu nome de Salomão. Qual a atitude dele? Ficou 7 dias ali prostrado. Teve um período ali de tristeza por ele ter errado. Mas ele não ficou, não permaneceu prostrado. O problema é quando você erra e permanece prostrado. O prostrar em função de uma situação, de um fracasso, é normal no ser humano, na vida de uma pessoa. Agora, permanecer prostrado não é normal na vida de um filho de Deus. Pô, errei, dei um passo errado. Puxa vida, aí deu aquela tristeza, fiquei naquele período assim, pensando, porque aí que você aprende com o fracasso, você olha lá atrás e fala assim: aonde foi que eu errei? Hoje eu estou fazendo isso. Há um tempo atrás eu tinha 2 empresas com 16 funcionários, hoje eu não tenho mais. E eu me pergunto aonde foi que eu errei. E eu sei aonde eu errei. Eu sei aonde eu falhei. O que eu fiz de errado. Mas vou desanimar? Ou vou ficar com inveja de quem está prosperando? Ou vou ficar de... Não, querido. Deus tem outras coisas melhores para mim. Aquilo passou. Fiquei prostrado, fiquei chateado, fiquei um período prostrado, fiquei, mas passou. Mas eu não sou mais que perdedor, eu sou mais que vencedor. E Deus tem coisas maiores para mim. E Deus tem coisas maiores para você. Você que está passando por luta, você que está passando por dificuldades, eu estou falando para você, eu estou falando aqui, abrindo a boca, profetizando. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Há momento de se prostrar, há momento de chorar, de plantear, mas há momento também de você se levantar. E você que está prostrado, se você está prostrado, você está vivendo prostrado, hoje é dia de você se levantar. Hoje é o dia de você sair daqui e falar assim: acabou. A mesma coisa, eu vou lembrar rapidamente, por causa do tempo, a mesma coisa a desobediência de Jonas. Vai para Nínive. Não, aí ele foi para Tarso. Desobedeceu. Fugindo da presença de Deus. Tem momentos na nossa vida que a gente peca por tentar fugir da presença de Deus, ou fazer as coisas não lembrando que Deus não está vendo. Quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Provérbio 15:3. Contemplando os bons e os maus. Você pode estar sozinho, mas Deus está lá te olhando. Você pode estar sozinho no teu quarto, trancado. Deus está te olhando. Ou no teu trabalho, ou aonde você estiver. Deus está te olhando. E ele errou também. E pela desobediência dele, sabe onde ele foi parar? Na entranha de um peixe. Foi parar no meio do cocô, das fezes. E se você lembrar do filho pródigo, também, olha onde ele foi parar, no chiqueiro, lá no meio dos porcos. Por causa da desobediência, a gente para em lugares indesejáveis. Mas você vê, interessante que Jonas, no capítulo 4, ele ainda questiona Deus: é melhor morrer. Aí Deus fala para ele: eu acho que é melhor mesmo. Se você vê o livro de Jonas, ele termina com uma pergunta. Deus fazendo uma pergunta. É o único livro da Bíblia que termina com uma pergunta, com um ponto de interrogação. Eu creio que Deus não levou ele mesmo. Pelas atitudes dele, Deus: é bom mesmo, acho que eu vou te levar mesmo. Porque ele falou que quer morrer, aí Deus fala para ele: é bom mesmo, estou achando que é melhor mesmo tu morrer. Já fez o que tinha que fazer, já pregou em Nínive, o povo de lá se converteu, então já continua murmurando, é melhor mesmo te recolher. Se você olhar lá, pode ler lá o capítulo 4 de Jonas.
desobedeceu e tentou fugir da presença de Deus. Tem hora que esquecemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Os nossos fracassos acontecem, na maioria das vezes, quando estamos distraídos ou desobedecemos, que é o caso distraído lá de Davi. Provérbio 16:11, 16:1, é um provérbio que eu tenho ele cravado no meu coração, diz assim: o coração do homem sonha, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Às vezes você está sonhando, mas o teu sonho não é o sonho de Deus. Tu tem que equalizar o teu sonho com o sonho de Deus, para que você não saia do centro da vontade de Deus. Você tem que estar lá, você está pensando numa situação, aí você tem que falar com Deus: Senhor, é isso? Me dá um sinal, eu vou por aqui, eu tenho que fazer isso, antes de tomar atitude. Não, peraí, lá no passado eu já fiz isso, não vou fazer de novo não. Não. Você tem que aprender com aquilo que já você... Tem gente que continua errando, está errando, tá vendo que não é por aí, mas está ali dando murro em ponto de faca. Eu parei com isso, depois de 50 anos você tem que parar com isso. Está errando? Para. Não vou fazer mais. Minha esposa está aí, estou num propósito de oração com ela em relação à escola bíblica das crianças. Botamos em oração, chega. Falei: filha, não pode mais, você está indo pelo braço da carne, está indo pelas tuas forças. Vamos botar em oração, vamos resolver isso em oração. Eu tenho certeza que Deus vai entrar nesse negócio. Mas não dá mais para ela sofrer. Ela quer o melhor para aquelas crianças, as crianças de vocês. Mas tem hora que as pessoas não entendem isso. E ela botamos em propósito. Todo dia nós estamos orando em relação a isso. Deus vai dar um jeito nisso. É um propósito que nós fizemos. E é dessa forma que nós temos que andar. Nós temos que equalizar o nosso sonho com o sonho de Deus. Davi reagiu ao fracasso. Se prostrar após o fracasso é normal, natural do homem. O que não devemos é permanecer prostrado. Você chegou aqui hoje pensando até em chutar o balde. Você de repente chegou aqui hoje pensando em desistir, mas eu estou falando para você, não desista. Se você chegou hoje aqui com o pensamento de desistir, não desista. Abra lá em Filipenses capítulo 3. Vamos dar um exemplo de um grande homem de Deus chamado Paulo. E é um texto bem conhecido, mas eu quero que nós vamos abrir para você sair daqui gravado com esse texto. Olha o que esse homem fala do passado, o que esse homem fala do futuro. Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 12. Amém? Não que já a tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, o meu fracasso eu deixo para trás. O que passou, passou. O importante é eu prosseguir para o alvo. O importante é eu aprender a prosseguir para a vitória. O importante é prosseguir para fazer a obra de Deus. O que passou, passou. Nós temos mania de ficar ressuscitando os problemas do passado. Ah, eu te perdoo, mas toda hora está lá falando alguma coisa sobre aquela situação do passado. Perdoa da boca para fora. Quem perdoa não lembra. Não fica nada de tanto e tanto tempo ressuscitando aquela situação. Você tem que aprender a viver exatamente o que Paulo falou assim, ó, aquilo que eu errei, acabou.
Para trás fica. Agora eu vou olhar para o futuro. E o futuro é quando? O que a Bíblia diz sobre o futuro? Eclesiastes, o que diz lá? Vamos lá, homens, eu preguei isso aí lá no passeio do Ed. Eclesiastes 3,15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. O futuro é hoje. O teu futuro é hoje. Eu não consigo mais voltar naquela meia hora atrás. Você não consegue com o teu dinheiro comprar o tempo que passou. E o pastor tem falado aqui de púlpito que a coisa mais importante na tua vida é o teu tempo. É tão precioso que você não consegue comprar. Não há dinheiro no mundo que compre o tempo que passou. E o que você vai fazer do tempo que está por vir? Continuar prostrado? Continuar deixando o diabo te dizer que tu é perdedor? E você prostrado diante das situações? Daquilo que não deu certo? Não, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Tu vai sair daqui hoje falando assim, diabo, olha só, acabou, para você acabou. Aquilo passou. Vou prosseguir para o alvo agora. Eu sou mais que vencedor. Sou filho do Pai. E você não é. Eu sou aquilo que você queria ser. Por isso que o diabo tem raiva da gente. Porque ele é exatamente aquilo. Ele queria ser exatamente o que nós somos. Você sabia disso? É por isso que o diabo tem ira contra você. Porque ele queria ser o que você é. Em imagem e semelhança do Senhor. O teu futuro está ligado diretamente a Deus. Lembre disso. O teu futuro está ligado diretamente a Deus. Sem Deus, você não tem futuro. Ou o teu futuro é um futuro tenebroso. O meu futuro, o meu passado, sem Deus, me causou um futuro de transtorno e quase perdi minha família. Mas o meu futuro hoje, com Deus, é um futuro diferente. E eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Eu tinha aqui mais umas folhinhas para falar, mas eu creio que já a mensagem foi passada. Eu quero fazer 2 orações. Eu gostaria de fazer 2 orações. Eu quero orar por você que está dentro da igreja. E agora eu gostaria que houvesse a maior honestidade em relação a isso. Você que está dentro da igreja, mas está afastado de Deus. Tem gente dentro da igreja, mas está afastado de Deus. Está no meio da multidão, mas está vivendo uma vida longe de Deus. Eu quero orar por você, especificamente. São 2 orações que eu vou fazer. Uma é essa, de você, vai sair do seu lugar, você que está dentro da igreja, mas você tem sentido assim, poxa, eu não tenho vivido isso, eu não tenho vivido a plenitude do Evangelho. Está acontecendo situações na minha vida que é porque eu tenho me afastado de Deus. Eu não tenho orado, eu não tenho lido a Bíblia. Aí estou sendo bombardeado por pensamentos impuros. Estou sendo levado a pecar. Estou sendo levado a viver uma vida religiosa. Estou indo à igreja só para fazer um ritual, para dizer que eu fui. Mas boto o pé fora da igreja, eu estou vivendo uma vida longe de Deus. Eu gostaria que você saísse do teu lugar, viesse aqui na frente, que eu vou orar por você. Vou repetir, seja honesto com você mesmo. E eu quero orar agora por outras pessoas. Eu quero orar por vocês que estão vivendo prostrado em função de uma situação que passou, que você fracassou e que isso ainda tem incomodado você. Poxa, não deu certo e toda hora aquilo vem aquele pensamento assim, pô, você não vai dar certo, você não vai conseguir,
Você está aí sendo bombardeado pelo inferno, porque alguma coisa não deu certo no teu passado, e isso ainda está vindo à tona todos os dias na tua mente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu também quero orar por você. Pastor Andréia, me ajuda aqui. Eu vou dar honra à senhora a fazer essa oração, pastor. Gostaria que a senhora orasse. Tem um grupo aqui que está vivendo uma vida, está na igreja, mas está vivendo fora da presença de Deus. Está aqui no meio. E tem uma turma que viveu um momento de fracasso no passado e que isso ainda continua incomodando eles. Amém. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar e nos lavar com o seu sangue. Amém? Então, nenhuma condenação há sobre vocês, uma vez que vocês se arrependem. A partir desse momento, vocês estão aqui, se arrependam, falem com o Senhor e nenhuma condenação há. Não permita que o inimigo fique condenando com o dedão em cima de vocês. Está passando por luta, passou por problema, vira a página. A partir de amanhã começa de novo. Amém? Porque está na igreja, mas está longe de Deus, então diz, eu não quero mais isso. Quando a gente vem para um apelo, Deus está olhando o nosso coração. E quando a gente vem para um apelo, a gente tem que vir com um propósito assim, eu não quero mais isso. Eu estou indo para o apelo, mas eu vou virar esse jogo, eu vou virar essa página. Amém? Que é dessa forma que a gente vence o inimigo. Senhor, eu te apresento, ó Deus, esse primeiro grupo, Pai, que com honestidade disse que muitas vezes está aqui dentro, mas está afastado de Ti. Tu és, Senhor, essas pessoas, Senhor, eles são guiados e têm o Espírito Santo sobre as suas vidas. Eu creio nisso. E por isso eu te peço, Senhor, que eles sejam incomodados pelo Teu Santo Espírito e que tudo aquilo que tem os afastados de Deus, seja a própria preguiça, o próprio cansaço, o próprio desleixo, a própria, Senhor, o dia a dia, às vezes o pecado, mas Pai, nós repreendemos tudo isso agora no poder do nome de Jesus e declaramos que isso é página virada na vida dos Teus filhos e filhas e que a partir de hoje eles terão vida contigo, que eles terão, Senhor, a Ti como o Senhor único da vida deles, que eles conseguirão, Senhor, vencer todas as coisas no Teu nome, Pai. Quebra todas as cadeias, quebra todas as barreiras, todas as dificuldades, toda a falta de perdão, tudo aquilo que tem afastado, Senhor, os Teus filhos e filhas da Tua presença, nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus e te pedimos que venha porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a vida deles e que eles se reconciliem contigo nesta noite, porque nenhuma condenação há para nenhum deles, Senhor, segundo a Tua palavra e segundo o coração deles, Pai, que está aqui se arrependendo. Pai, eu oro, eu abençoo e os declaro, Senhor, perdoados em nome de Jesus, para viverem novidade de vida a partir de hoje, Pai. Assim como foi na conversão deles, que seja a partir de hoje também. Eu oro, Senhor, por este outro grupo, Pai, que em algum momento vivenciou algo, mas que ainda se sente condenado por isso, que ainda se sente pressionado por isso. Eu estou aqui para dizer, Satanás, você não pode mais condenar essas pessoas. Você não pode mais tocar nessas pessoas, porque a Tua palavra diz que Tu és fiel e justo para perdoar, para libertar. Sejam libertos agora dessas condenações, sejam perdoados agora pelo poder do nome de Jesus, e que eles possam, Senhor, a partir de hoje, seguir contigo e para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e eu te agradeço. Amém e glória a Deus. Aleluia. Pode voltar ao seu lugar. Aleluia. Levante sua mão. Ô Senhor, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vocês possam ter
um bom final de semana e domingo estaremos aqui para a ceia do Senhor, para a glória de Deus. Vão com Deus, que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.